Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Mega mega bom bom, wet fish fish, teu amigo assim. Mega mega bom bom, wet fish fish, teu amigo Jesus. Mega bom bom, wet fish fish, teu amigo assim. Está sempre aqui, sei que me ama. Quando eu lhe falo, está sempre a ouvir. Já escolhi, sou do lado dele e vou segui-lo sempre assim, sim, sim. Olá amigos, estamos prontos para mais um Kids Club Time, não é? E vamos aprender o versículo. Mas hoje vão precisar de bater palmas comigo. Estão prontos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou dizer e vocês vão repetir, mas sempre a bater palmas. Pode ser? Estamos prontos? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Muito bem! Então, vocês lembram-se daquela longa viagem que o Paulo e o Barnabé fizeram? Sim, foram até Chipre, não foi? E depois foram até a Turquia e estiveram em muitas cidades diferentes. E em cada sítio eles deixavam um grupo de novos cristãos, novos discípulos. Bem, depois de algum tempo, eles sentiram que o Espírito Santo estava a guiá-los para voltarem para a Antioquia. Então disseram adeus àqueles novos amigos e lá foram eles de volta para a Antioquia. Imaginem só a alegria desses amigos ao vê-los voltar sãos e salvos. Contaram as histórias de tudo o que se tinha passado nessa viagem e os outros discípulos ficaram muito encorajados. Bem, algum tempo mais tarde, Paulo saiu de viagem de novo, mas desta vez com outro amigo chamado Silas. Voltaram para a Turquia porque queriam encorajar e ensinar aqueles grupos de novos cristãos. Quando chegaram a Listra, onde Paulo tinha sido apedrejado, encontraram um bom grupo de cristãos, cheios de coragem e fé. Entre eles havia um jovem chamado Timóteo. O pai dele não era discípulo de Jesus, mas a mãe e a avó eram e tinham muita fé. Todos os dias falavam da Bíblia e oravam juntos. Timóteo tinha ouvido a história de como Paulo curou o homem paralisado e depois foi apedrejado. Imaginem como ele ficou entusiasmado ao ouvir Paulo ensinar sobre Jesus e tudo o que ele fez por nós. Sempre que o Paulo estava a ensinar, o Timóteo estava ali a ouvir com atenção e depois a fazer muitas perguntas. Estava sempre pronto a ajudar e a levar as coisas do Paulo, ou a ajudar a mãe a servir à mesa, ou no que fosse preciso. Paulo gostou muito de ver a fé daquele jovem e a maneira em que ele estava sempre disponível para ajudar. Um dia virou-se para ele e disse: "Daqui a uns dias, Timóteo, vou ter de seguir caminho, porque ainda há muitas cidades onde ninguém ouviu falar de Jesus." Depois de algum tempo, o Paulo disse que sentia que estava na hora de partirem e irem visitar outras cidades onde nunca tinham ouvido falar de Jesus. O Timóteo ficou triste. Então, o Paulo ia partir e talvez nunca mais o ia ver. Mas depois o Paulo disse uma coisa espantosa. Ele disse: "Oh, Timóteo, será que tu queres vir comigo? Eu acho que podias ir aprendendo pelo caminho e serias uma grande ajuda para mim. O que achas?" "O quê? E viajar com o Paulo? Que grande aventura!
Mas ao mesmo tempo, o Timóteo sabia que viajar com o Paulo às vezes podia ser muito perigoso, não é? As pessoas às vezes tratavam muito mal por falarem de Jesus. Mas o Timóteo pensou, sim, é isso que eu quero fazer. E então eles prepararam tudo para a viagem. Despediram-se dos seus amigos em Listra e durante algumas semanas seguiram o seu caminho por terra, parando nas cidades para falar de Jesus e para encorajar os novos cristãos. Mas chegaram a uma fronteira e sentiram que o Espírito Santo não queria que continuassem por aí. Por isso começaram a orar e a pedir a Deus para lhes mostrar o que haviam de fazer. E sabem como Deus falou com eles? Durante a noite, Paulo teve um sonho e viu um homem da Macedónia que estava em pé e suplicava: venham para Macedónia e ajudem-nos. Bem, Macedónia fica na Europa e agora se chama Grécia. Por isso era preciso ir de barco para lá chegar. Se calhar foi a primeira viagem de barco que o Timóteo tinha feito. Que fiz? Bem, pararam em vários portos e desembarcaram na cidade de Filipos, que era a principal cidade daquela região. Mas como haviam de começar a falar de Jesus nesse país diferente? Pediram ao Espírito Santo para os guiar. No sábado foram para a beira do rio. Encontraram um grupo de mulheres que se reuniam ali para orar. Começaram a falar com elas de Jesus. Elas ouviram com muita alegria e uma delas, que se chamava Lídia, disse assim: "E eu quero começar a seguir a Jesus. O que é que eu preciso de fazer?" Então eles explicaram que ela precisava de pedir perdão a Deus pelos seus pecados e convidar a Jesus para vir viver no seu coração pelo seu Espírito Santo e para guiá-la em tudo. Assim ela seria uma filha de Deus. Como é que diz o versículo que aprendemos hoje? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E agora a Lídia entregou a vida a Jesus e ela também era filha de Deus. Que alegria! A Lídia e toda a sua família foram batizados. E a Lídia disse: "Agora vocês podem vir para a minha casa. Por que é que não ficam na minha casa?" E então Paulo e os seus companheiros foram todos lá. E enquanto estiveram na cidade de Filipos, eles ficaram em casa da Lídia. Então, agora tenho umas perguntas para vocês pensarem e falarem juntos em família, está bem? A primeira pergunta é esta. Achas que foi fixe para o Timóteo ser escolhido pelo Paulo para ir fazer aquela viagem? Sim? Ou não? Porquê? Segunda pergunta. Como é que o Espírito Santo os guiou desta vez? E se eles não tivessem obedecido ao Espírito Santo, como é que a Lídia poderia ter ouvido falar de Jesus? E a terceira pergunta, para vocês pensarem bem: como é que o Espírito de Deus nos guia a nós? Será que estamos à espera disso? Falem sobre isto em família e até podem partilhar experiências de terem sido guiados pelo Espírito Santo. E orem também sobre isto para estarmos mais atentos à voz do Espírito Santo. Sim? Adeus! Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. A história, a
quiseste ser um sabichão. Kids Got Time, entra na onda e curte o som. Kids Got Time,